para um país como o nosso, que tem uma das mais tristes marcas de registros, como o país que mais mata e comete violência contra a comunidade LGBTQIA+, eu proponho uma reflexão. Chega de preconceito. Já passou da hora de mantermos preconceitos que não nos levam a nada, muito pelo contrário. Gera um regresso no nosso desenvolvimento humano e social. E aí eu fico pensando e proponho essa reflexão, esse pensamento a vocês também. Aonde estão as raízes de todo esse preconceito, né? Em que lugar do passado a gente pode buscar, né, a origem desse preconceito todo, né, que torna as pessoas tão violentas e absurdamente bárbaras contra a diversidade. E aí eu trago aqui um exemplo de uma cena clássica, que é essa aqui, ó. Quem já não viu esse símbolo da virilidade humana aparecer nas telas, nas telonas, né, dos Estados Unidos? Né? Esse aqui é o símbolo do super-homem. Eu sou o super-homem, né? E eu, em nome disso, por eu ser homem, eu já sou super, né? E por ser super, eu tenho poder de escolha minha e sobre o poder de escolha das outras pessoas. Né? Por que eu estou usando, né, essa alusão aqui do super-homem como um símbolo para falar sobre origem do preconceito e da discriminação contra o LGBTQIA+. Né? E aí, né, diante desse escudo, né, eu analiso uma situação, né, que foi bastante comentada aí pelas mídias brasileiras, quando foi lançada o HQ, onde aparece o super-homem bissexual beijando um outro homem. Isso gerou uma comoção nacional, né, no momento em que o Maurício Souza, né, que é jogador de vôlei, se colocou publicamente contra essa imagem e acabou recebendo, né, críticas, né, de um colega seu, né, maravilhoso Douglas Souza, né, um forte representante da comunidade LGBTQIA+, no esporte, e aí isso acabou polarizando uma discussão muito grande que se espalhou pelo Brasil todo, uma situação, né, semelhante a uma outra que havia acontecido na última, né, não nessa agora, mas na última Bienal também, quando o ex-prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, proibiu, né, que a capa de uma revista que tinham dois homens se beijando ficasse evidente, né, ficasse à mostra. E isso também gerou uma situação bastante inusitada, de bastante conflito entre as opiniões. E aí eu fiz essa brincadeira do super-homem para a gente analisar a origem, né, aonde que está o DNA do preconceito no Brasil, né? Um preconceito que gera tanta tristeza, tanta violência, tanta morte. E aí a gente vai buscar isso, né? O DNA desse preconceito lá no patriarcado, né? Lá naquela sociedade, né, que se formava, né? Sociedade brasileira que se formava colocando o homem cisgênero, heterossexual e poderoso, cheio de riquezas, como mandatário, né, de tudo e de todos e de todas. Né? Então, a presença, né, desse elemento, né, desse homem, né, mandatário, é nessa origem que a gente tem o preconceito contra a comunidade LGBTQIA+. Mas essa origem, ela está mais profunda ainda. E aí a gente vai buscar um elemento social
que dá origem a isso tudo, que é a mulher. Então, o preconceito contra a comunidade LGBTQIA+, esse preconceito vem do preconceito e da discriminação contra as mulheres. Ou seja, a mulher sempre foi vista como um ser social inferior ao homem, né? Que devia a esse homem toda obediência e toda a sua reverência, né? E aí a gente tem um dado alarmante, já que o Brasil ele figura como país recordista em violência contra a mulher e de feminicídios. Então, por que o preconceito contra a mulher está na origem do preconceito contra o LGBTQIA+. Porque o homem machista, de forma desvirtuada, de forma equivocada, fora de foco, ele entende o homossexual como um homem que abriu mão do seu poder de domínio e de comando para se equivaler a uma mulher, né? Então a gente tem aí nessa origem, a origem já está no preconceito e no repúdio e na violência contra a mulher. E isso aí se transmite à comunidade LGBTQIA+, como se todas as diversidades sexuais e de gênero que a gente conhece estivesse restrita a essa situação de opção, quando na verdade a gente não está falando em opção, a gente está falando em orientação. Orientação sexual é a quem destinamos a nossa atração, o nosso desejo, o nosso prazer, e nesse caso, entre pessoas do mesmo gênero, né? Então, aí é que está a questão da diversidade sexual e que o homem machista tóxico não aceita, né? Então, eu estou aqui dentro de uma escola, já tocou até o sinal, né, aqui fora, e essa sala aqui é uma sala que ela é ocupada majoritariamente por mulheres, né, que trabalham aqui juntas e que merecem todo o nosso respeito, mulheres que lutam pela sua dignidade, pelo seu direito de serem quem são e de tomarem as decisões próprias da maneira que elas quiserem, né? E aqui vai toda a minha reverência a essas colegas de trabalho, mulheres maravilhosas que eu admiro muito, né? Então, aí está essa origem. E aí a gente fica pensando por que a gente não vê tantos crimes e assassinatos contra lésbicas, por exemplo. Porque as lésbicas, elas já estão dentro da estatística do feminicídio, porque muitos homens não aceitam, né, a orientação sexual dessas mulheres que destinam o seu desejo e a sua afetividade a uma outra mulher e são violentadas e são agredidas, né, como vemos tantas outras sendo agredidas constantemente, com tapinhas nas nádegas, com piadas agressivas, com coisas, né, que são pornográficas, porque existe aí uma falta de respeito, uma falta de empatia muito grande desses homens, e de reconhecer que uma mulher, ela é um ente social como ele, e que tem os mesmos deveres e, obviamente, os mesmos direitos. E aí a gente fica pensando num dispositivo legal muito importante, que é a Lei Maria da Penha, né, que ela tem no seu arcabouço, ela é toda estruturada para as mulheres, mas ela, além de atingirem, né, de abraçarem as mulheres cisgênero, a lei também defende e abraça as mulheres transexuais, as travestis, e a Lei Maria da Penha, ela, acima de tudo, ela tem no seu dispositivo, na sua intenção, a defesa do ser humano como um todo, né? Contra a violência, contra o não respeito ao direito de liberdade, de pessoalidade de cada pessoa, né? O direito de ter as suas próprias decisões sobre a sua vida e quais os caminhos cada uma quer tomar.
né? Então, esse meu momento de fala aqui é para a gente fazer essa reflexão mesmo, voltar lá no nosso DNA, no passado, e descobrir, né, aonde está a origem de tanto ódio, de tanto rancor, de tanto preconceito, de tanta maldade. E é contra isso que nós devemos lutar sempre. Enfim, sacou?